E na passagem de Lucas, ele é bem explícito quando ele fala: fazer isso em memória de mim. Nos tempos antigos, os judeus já se reuniam nas sinagogas, ou igrejas, que nós possamos dizer assim, e eles realizavam ali celebrações em cima da palavra, do Antigo Testamento, em cima dos livros de tantos profetas que Deus tem colocado no Antigo Testamento. Então, a Santa Missa é um sacrifício que institui o sacramento do altar. O sacramento do altar é a Eucaristia. Logo, não existe Eucaristia sem missa. Para a Eucaristia acontecer, ou seja, o Espírito Santo de Jesus descer e transformar o pão e o sangue no corpo e no sangue de Jesus Cristo, é necessário que se celebre uma missa. A missa ela pode ser sem o povo, ela pode ser com o povo, mas o padre ele tem que fazer alguns aspectos que a gente vai apresentar aqui. Então a gente tem em Lucas, capítulo 4, versículo 15, onde ele fala sobre Jesus, quando ele pega o livro de Isaías para poder pregar para todo mundo. Ele fala: ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Devido a isso, nós temos a nossa liturgia da palavra, que é a parte onde nós temos as leituras e nós temos o padre fazendo o evangelho, ou o diácono, um ministro ordenado dessa maneira. E a gente tem também, na passagem 26, no versículo também 26 de São Lucas, onde ele fala: durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Então o sacrifício ele é renovado, ele acontece toda a missa em que nós participamos, pelas mãos do sacerdote. Miguel, pode passar o slide, por favor. Então, essa imagem que eu tenho aí, sei que não dá para ver direito, mas depois eu vou mandar o PDF para vocês. Essa imagem aí foi a Santa Ceia pintada por Leonardo da Vinci, foi a maneira que ele imaginou. É um quadro que nós conhecemos e até muitos cristãos têm na sua casa, onde nós temos todos os 12 discípulos reunidos com Jesus Cristo. E naquela época, logo depois que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, a igreja ela permaneceu pelo conhecimento dos discípulos, dos 12 apóstolos, E eles são considerados brevemente, pelo que fizeram, como os pais da igreja, por serem os primeiros séculos dela. Então, a gente entende que tudo o que eles repetiam, eles recebiam diretamente do Cristo. Então, todo o ato que eles realizavam, mediante a isso, os santos que nós temos depois, os grandes reformadores da igreja, eles têm de contato direto com os discípulos, Então, a gente vê que esse conhecimento, ele é o conhecimento mais próximo do que Jesus Cristo deixou. E São Justino Mártir, no século II, no ano de 135 mais ou menos, ele teve que prestar explicação ao imperador Antônio Pio. Por quê? Porque a igreja ainda era muito mal vista. Ela não tinha uma afetividade pública, ou seja, ela ainda não aparecia, ela não demonstrava para todo mundo as maneiras que eles realizavam. E eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas em algumas igrejas, vocês principalmente os que não foram batizados, quando eles começam o crisma, quando se termina o credo, o padre pede para que todos os que não são batizados saiam de dentro da missa. Ou seja, o cristão que é batizado, recebe a permissão de realizar a primeira comunhão e ele é crismado,
ele sim tinha o direito de participar da missa toda. Hoje em dia as coisas mudaram, né? A igreja procura orientar, mas ela tenta ser mais transparente possível. Mas o fato disso acontecer, nessa época, gerou muitos problemas e o imperador pediu para São Justino se retratar. E em um dos livros dele ele fala: por tudo que comemos, bendizemos sempre o Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. No dia que se chama Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Então, São Justino ele é bem forte quando ele declara isso. Então, no momento que você se pergunta assim, nossa, mas para tudo a gente celebra uma missa, é dia de Santa Clara, celebra uma missa, é dia, claro, entende? Porque a vida do cristão vive em torno desse sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Todo domingo a gente vem aqui e atualiza, a gente realiza, a gente participa desse sacrifício junto com ele. Pode passar, Miguel. Então, o Rogério esteve aqui semana passada e ele falou que lá na comunidade do Lácio, na Itália, falava-se o latim, né? E o latim foi, bem dizer, a primeira linguagem que a igreja, como instituição, coloca. E aí nós temos a origem do latim, de missa, nós temos de missão, porque a gente já fala que o sacrifício onde nós comungamos e bebemos do sangue, ele vem a se tornar realmente fortalecimento, porque nós, depois que comungamos, nós temos que participar da evangelização de nossa comunidade, né? Tem esse livro que, se vocês quiserem procurar depois, chama-se It Missa Est, é de um padre chamado Daniel, muito bom. É um livro que eu não consegui chegar a encontrar ele em PDF, não. Realmente eu encontrei ele em um desses livros bem surrados mesmo, mas ele é muito bom e ele explica muito a origem, ele explica bastante a etimologia da missa. E a gente tem o Concílio Vaticano, entende? Então, assim, a igreja também, para poder se proteger de muitas heresias que acontecem, né? No momento que o pessoal fala assim, o católico ele adora imagens, e esse tipo de situação, a igreja ela se recolhe, ela faz uma reunião, ela coloca os principais pensamentos em debate e ela pede ao Espírito Santo que guie ela no melhor caminho. Então, como a gente disse, né, semana passada, quando o Vitor estava falando aqui sobre o protestantismo, né? As 95 cartas que Lutero colocou na catedral, a igreja fez um concílio só em cima de todas essas 95 teses que ele colocou. A igreja, se eu não me engano, aceitou por volta de 43 a 45, ou seja, foi um debate muito grande, onde todos os bispos colocaram sua opinião, todos rezaram. Claro que a igreja naquela época era bem diferente, né? A igreja era tocada por pessoas que tinham um conhecimento e acesso à informação que nós não temos hoje, né? Então, o Concílio Vaticano é o que rege muito essa definição do sacrifício. Pode passar, Miguel. Então, para a gente poder definir a nossa celebração, nós temos 3 aspectos principais. Primeiro, o sacerdote ele é diferente do povo, tá? A gente tem um ministro ordenado aqui, que é o nosso padre. É através das mãos dele se colocando na pessoa de Cristo, é que acontece o mistério junto da comunidade. A gente tem o sacrifício que se renova, ou seja, no momentos em que estamos aqui celebrando, acontece realmente o que aconteceu no sepulcro, né? No Calvário. E a gente tem o sacrifício da cruz, onde Jesus diz que tudo está consumado.
Ele veio para poder fazer o serviço do Pai. Você tira qualquer um desses três aspectos aí e você pode estar numa missa adventista, ortodoxa ou protestante. Mas se a gente tiver um celebrante que é totalmente igual à comunidade em cima do altar, celebrando, ministrando como presidente na pessoa de Cristo, essa missa não é católica apostólica romana. Pode passar, Miguel. Quem disse isso foi São Tomás de Aquino, tá? Só para vocês saberem. E aí a gente tem a definição do introdução do missal romano, que é o que rege, bem dizer, a nossa missa, né? Então, nesse slide, ele está ali, eu peguei as palavras exatamente como estavam. Então, se vocês perceberem, a igreja, ela entende que é responsabilidade dela preparar a celebração e ensinar à comunidade o que significa cada coisa, né? Então, é muito interessante que assim a instituição, a igreja que Jesus Cristo deixou pelos apóstolos, e os apóstolos perduraram até hoje, é responsabilidade dela promover para a sua comunidade todo o acesso até o mistério, né? Pode passar, Miguel. A gente tem mais uma definição da instrução do missal romano, onde ele fala: a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus, hierarquicamente ordenado, é o centro de toda a vida cristã, tanto para a igreja, quer universal, quer local, como cada um dos fiéis. Ou seja, aí a gente apresenta a unidade da igreja, ou seja, a gente tem o Papa como sucessor de São Pedro, né? E através dele, através da autoridade que Deus deu a Pedro, se perdura, e a igreja continua isso daí, através disso, né? Então, quando ele fala, a introdução do missal fala que quer a igreja universal, quer a igreja local, ou seja, é de responsabilidade da igreja universal, a igreja que nós temos no Vaticano, realizar essa assistência para as igrejas locais, que nós temos aqui como nossas arquidioceses, e nós temos até chegar na nossa paróquia. Pode passar, Miguel. Então, a gente tem o professor Felipe Aquino, que eu acho que alguns já viram. Eu, particularmente, peguei um livro desse para poder ler, e dentro desse livro, que é O Banquete do Cordeiro, ele fala: a missa ou celebração da Eucaristia é a apresentação do imenso sacrifício do Calvário, onde este se torna presente no altar, não é mera representação ou apenas lembrança do sacrifício do Senhor. Aqui ele explicita bem, porque muitas das vezes as pessoas dizem que a gente imita, e a gente finge que um simbolismo de que Jesus Cristo realmente está presente aqui, mas não é, a gente não acredita que é um simbolismo, a gente revive, a gente renova esse sacrifício. Pode passar, Miguel. Em 2017, a gente teve o Papa Francisco também falando um pouco sobre isso, e ele fala, a missa, né? Este é o sentido mais profundo da Sagrada Eucaristia, que significa agradecimento a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos abrange e nos transforma na sua comunhão de amor. Ou seja, todas as vezes que celebramos, o que o Papa quer ressaltar aqui? Que todas as vezes que celebramos, nós estamos dando graça, nós estamos pedindo a compreensão de Deus, a nossa também, mas acima de tudo, agradecendo por tudo que Deus faz por nós. Pode passar, Miguel. E aí a pergunta é, quem celebra a Eucaristia, né? E aí muitas das perguntas tem um debate, né, que muitas das vezes as pessoas dizem, né, que você veio para a missa, eu vim para a missa, eu fui assistir a missa, e aí alguém fala assim, não, eu fui participar da missa, né? A comunidade, juntamente com o padre, celebra. A comunidade celebra.
Então, se você está aqui, você está celebrando. Celebrando é diferente de presidindo, tá, gente? Só para vocês saberem. O padre preside uma celebração, uma missa. Vocês celebram como povo. Então, a gente tem no parágrafo 1140, no nosso catecismo, né, o livro que a gente usa como base para poder explicar para vocês do crisma e de toda a nossa fé instituída, a gente fala, o missal fala que é toda a comunidade que é corpo de Cristo, ou seja, os batizados que ainda não eram batizados, eles se tornaram corpo de Cristo assim que se tornaram batizados. Então, logo após essa celebração, eles começam a celebrar elas como os cristãos verdadeiros, entende? Então, quando você vem para a missa, você vem para celebrar, você não vem para poder assistir ou para participar. Pode passar, Miguel. Então, a primeira vez que a gente usa a palavra liturgia como prática litúrgica, né, que a gente fala que se você vem para celebrar, você vem para realizar uma prática litúrgica, o catecismo ele dá duas definições sobre liturgia, que aí muitas das vezes as pessoas perguntam, porque muitos falam, isso é litúrgico, isso é um ato litúrgico, mas realizando a pergunta de o que é liturgia? O que é liturgia? Bom, primeiramente, a primeira palavra ou definição de liturgia que a gente tem no catecismo é que a palavra liturgia significa obra pública, ou seja, quando você faz uma coisa em prol do povo, né? E aí você, bem dizer, vamos falar assim, Jesus, ele praticamente todas as atitudes dele, de que nós temos, eram atitudes litúrgicas, porque era para o povo, ele estava a serviço de Deus. Então, a gente entende que tudo o que o padre faz, realiza dentro de uma celebração, não só da missa, tá, gente? Mas se o padre vai fazer uma exéquia, ele vai fazer um batismo, ele vai fazer um casamento, é um ato litúrgico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque muitas das vezes a gente interpreta isso de uma maneira muito ruim. Mas, ao meu ver, de uma maneira cru, eu tenho para mim que, assim, imitar a Cristo sempre é um ato litúrgico, né? Eu tenho isso já há muito tempo e eu sempre pensei dessa maneira. Pode passar, Miguel, por favor. Bom, a gente tem um ano litúrgico, né? Ele se inicia no primeiro domingo do Advento, né? Que normalmente pode ser no primeiro domingo de dezembro ou no último domingo de novembro, né? A partir daí nós começamos todo o nosso ciclo, né? Começamos bem ali, logo depois de completado o ciclo do Advento, que são 4 semanas, a gente tem o Natal, e a gente vê aí que tem um ciclo do Natal, ou seja, para a gente poder viver bem o Natal, a gente precisa viver bem o Advento, né? Temos a primeira parte do tempo comum, onde Jesus Cristo começa a fazer um pouco mais das suas obras, e aí a gente começa a quaresma na quarta-feira de cinzas, que foi o que começamos há 2 semanas atrás, né? E dentro da quaresma, nós também começamos o nosso ciclo pascal, que é o mais importante da nossa igreja, ou seja, para vivermos bem uma Páscoa, como no Advento para o Natal, então precisamos de uma boa quaresma para uma boa Páscoa. E aí, a partir daí, nós temos o tempo da Páscoa, tá? Se eu não me engano, são acho que 8 semanas até Pentecostes, então em Pentecostes nós encerramos o nosso ciclo da Páscoa, onde começamos com a solenidade da Santíssima Trindade, o nosso tempo comum. Tempo comum que ele dura por volta de 34 a talvez 36 semanas, dependendo do calendário, e finalizamos com a solenidade de Cristo Rei. Bom,
nós temos aí, nos tempos litúrgicos, o Advento, né? Tempo de preparação para a festa do Natal, tempo de espera, observância e oração. Nós temos o Natal, que é o nascimento, onde celebramos o milagre do Verbo que se tornou carne. A primeira parte do tempo comum, onde Jesus inicia suas pregações e vida pública, e onde nós vemos iniciar a esperança da salvação por ele aparecer e pregar para a gente, informando tudo o que é necessário para obter a salvação de Deus. Temos a Quaresma, o tempo que estamos atualmente, como o padre repete aí quase toda semana. É um tempo de deserto, jejum, que nos prepara para receber a Páscoa. Remete-se ao tempo de tentação de Jesus no deserto. Temos a Páscoa, que é o ápice da nossa religião, né? E o tempo onde Jesus Cristo vence a morte e acontece de fato realmente a ressurreição. Logo após, nós temos a segunda parte do tempo comum, que nós precisamos reviver tudo o que Jesus Cristo fez para a nossa salvação. Alguém tem alguma pergunta? Até aí? Não? Tá bom. Pode passar, Miguel. Aí a gente tem as cores litúrgicas, né? Onde a gente vê que a igreja, ela se reveste de costumes, para quê? Para a gente poder explicitar tudo o que acontece, né? A gente tem, inicialmente, no Advento, eu vou seguir o nosso calendário litúrgico, tá, gente? A gente começa no Advento com o roxo, e logo depois, entre o Advento, a gente tem um domingo que é chamado Domingo da Alegria, onde a gente utiliza o rosa, a igreja se reveste de róseo, tá? Mas dependendo do costume, algumas igrejas permanecem no roxo, tá? O costume róseo é mais uma coisa brasileira. Pergunta? O róseo é mais uma questão talvez brasileira, sul-americana, ou pra gente, ou talvez latina, né? Onde a gente tenta dar um pouco mais de força no sentido do tempo litúrgico. Então, se a gente for ver aqui agora, a gente tem a cruz, algumas imagens, o ambão, o altar com as cores roxas. Mas se você for hoje em uma igreja na Europa, todos os santos estão descobertos. Pode estar a cor roxa, mas a gente poder ver lá as imagens, é para a gente poder ter um sentido maior de oração, é saber que está ali, mas a gente conseguir enxergar realmente com a nossa alma e com o nosso coração, e não só com os olhos, né? Logo depois a gente tem o vermelho, a gente tem o verde, que é o do tempo comum, onde é a cor da esperança, onde a gente vê as pregações de Cristo, indicando mais a nossa salvação do que realmente a nossa morte. Então ele dá muito mais caminhos de salvação durante o tempo comum, e por isso a igreja achou melhor usar a cor que nós utilizamos da esperança. Temos o branco, ou azul, ou prata, ou dourado, todas essas cores que nós utilizamos na Santa Missa, ou em algum ato litúrgico que o padre realiza, ou algum outro sacerdote, é branco no sentido de solenidade, festa. Então, assim, no dia de Santa Clara, a gente tem algumas coisas em branco, o padre usa aquela casula num misto de dourado com marrom pelas vestes que Santa Clara usava, então muito parte disso a nossa igreja adota o marrom, mas se a gente for ver em cores litúrgicas, está no branco. E só mais uma coisa, tá? O branco, quando a gente vai fazer uma celebração, ele substitui qualquer cor. Então, se nós vamos realizar uma missa onde não tem o rosa, não tem o roxo, a gente pode utilizar o branco, porque sempre que estamos realizando uma celebração, nós estamos celebrando a vida, nós estamos celebrando a ressurreição. O vermelho, que a gente usa no dia de Pentecostes, a gente utiliza no dia de São Pedro e São Paulo, ele vem para apresentar dois sentidos.
três sentidos. O primeiro, o fogo do Espírito Santo. Segundo, a realeza, né? O vermelho significava muito realeza na igreja primitiva. E claro, como no caso de São Pedro e São Paulo, nós temos os mártires, né? Pessoas que realmente sangraram e morreram pela nossa religião. E tem o preto ali também, só que eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Queria que levantasse a mão alguém que já viu um padre celebrando de preto. Então, eu fui o único daqui então. Mas o padre Roberto, que ele já foi seminarista e já passou por aqui, ele já celebrou uma vez de preto. Eu vou ver se eu encontro uma imagem e coloco depois lá no grupo. O preto normalmente ele é utilizado no dia dos fiéis defuntos, tá? A igreja, para poder dar um tom de não tão morbidade, ela permite a utilização do roxo. Então, o rito latino, a arquidiocese se reuniu e achou melhor que os padres realizassem a celebração dos fiéis defuntos, que nós temos no dia 2, né? No feriado que a gente tem em novembro, de roxo, porque o preto dá um tom realmente de morbidade e muitos padres, às vezes, e bispos, eles não concordam com isso. Mas a prática de você realizar a missa celebrando de preto latinamente, ela não é proibida, tá bom? Pode passar, Miguel. Voltando um pouco mais para a missa, já que a gente falou do ano litúrgico e das cores litúrgicas. A missa ela é celebrada em 4 partes, tá? A gente tem os ritos iniciais, a gente tem a liturgia da palavra, a gente tem a liturgia eucarística e a gente tem os ritos finais, tá? São essas 4 partes que compõem a missa. Então, assim, ela é dividida realmente nos ritos iniciais, onde a gente tem da procissão de entrada até a oração do dia. Temos a liturgia da palavra, onde temos primeira salmo, segunda, evangelho, credo, preces, homilia. A gente tem liturgia eucarística, onde nós começamos com a preparação do altar e vamos até a oração após a comunhão. E temos os ritos finais, que é o momento de apresentação de alguém, alguma explicação de algo do tipo e bênção final. Pode passar, Miguel. Essa daí é toda a estrutura que nós temos da celebração, onde a gente tem os ritos iniciais, como eu falei, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística e os ritos finais. Então, está tudo destrinchado aí exatamente dessa maneira. E aí, muitas das vezes, as pessoas confundem um pouco, porque, por exemplo, o diácono ele vai fazer uma celebração da palavra. Ele segue totalmente isso? Não, porque o diácono ele não é um ministro ordenado, pelas mãos deles não acontece o sacrifício. Pode passar, Miguel. Então, na celebração da palavra, a gente não tem a liturgia eucarística, a gente tem o rito da comunhão. Então, o celebrante, ele realiza a celebração da palavra, fazendo todo o ato dos ritos iniciais, da liturgia da palavra, só que quando ele termina as preces, ele tem que partir para o rito da comunhão, que é onde ele começa a rezar o Pai Nosso, mas muitas das vezes os nossos celebrantes, pelo menos digo na nossa comunidade, eles pedem para a comunidade se ajoelhar, realizar um pequeno momento de adoração para poder substituir todo esse espaço que nós temos, que realmente não acontece, mas eles fazem isso para a gente poder ter um momento maior, a gente preparar um pouco melhor o nosso coração para poder receber Jesus, né? Pode passar, Miguel. A gente tem as roupas que os celebrantes podem utilizar, né? Que é o amito, o símbolo, a alva, a estola, e aí a gente vê, o padre usa a estola dessa maneira e o diácono ele usa de maneira transversal.
Isso simboliza o serviço, né? Pode passar, Miguel? A gente tem também o padre normalmente aqui, digo do padre Felipe, ele normalmente ele usa a túnica, a estola referente à casula e a casula. Os diáconos Beto e o seu Antônio, eles utilizam a dalmática. A dalmática normalmente ela tem um detalhe que ela vem até aqui. Então o braço dele é normalmente maior, né? Esse símbolo na veste do diácono quer simbolizar serviço. Então, até na veste dele, ele mostra que a posição dele é de serviço. Já a gente tem, pode passar. Aí a gente tem os sacerdotes que podem celebrar possivelmente a missa. A gente tem o Papa, que é o representante sucessor de Pedro, e ele é o único cargo que desde do Império Romano ele ainda é considerado o mesmo, o sucessor de São Pedro. Tudo que a gente teve de cargo do Império Romano, logo depois que o Império terminou, se foi, mas a Igreja ainda preserva o título de Bispo de Roma, né? A gente tem os cardeais, eles também se vestem de uma maneira um pouco mais episcopal. Além dos padres, eles utilizam a cruz, mitra, báculo e o anel, representando a pastoralidade. Temos os arcebispos e bispos, como o nosso Dom Orani, né? Temos o nosso padre e o nosso diácono. De todos esses aí, o único que tem o primeiro grau da ordem é o diácono. Logo, ele é um sacerdote que ele pode realizar batizados, matrimônios, mas ele não pode celebrar uma missa, ele não pode crismar ninguém e ele não pode confessar ninguém. Pode passar, Miguel. A gente tem alguns outros ministros também dentro da missa, né? Que são leitores, ministros extraordinários, né? E por que de ter esses ministros? A Igreja define que não somente os padres, diáconos, sacerdotes participem, mas que toda a comunidade, corpo de Cristo, realize. Então, para isso, nós temos os leitores, para poder realizarem, né? E nós temos os ministros. Independente se você for ver e você falar, fulano, ele é um coroinha, ele é um cerimoniário. Ele, primeiramente, ele é um ministro, tá? Ele só hierarquicamente não tem autoridade para poder fazer uma celebração, mas todo mundo que trabalha aqui no altar é ministro. Pode passar, Miguel. Então, como a gente vê aí, a gente pode estar vendo na missa como 3 cerimoniários carregando a cruz e as velas de entrada, né? Anunciando a procissão de entrada. Mas por que se dá isso? Se dá porque muitas das vezes a procissão ou celebração, ela tem uma quantidade muito grande de ministros, e aí cada vez mais esses ministros realizam funções que normalmente na nossa comunidade a gente vê leitores ou alguns outros realizando. Pode passar, Miguel. A gente tem o altar todo mapeado aí, onde vocês veem aqui é o corredor central onde eu estou, os bancos é onde vocês estão sentados, o altar é onde acontece o sacrifício, nós temos um ambão, onde acontece as leituras, pregações, normalmente a igreja prepara para isso, isso tem um sentido todo judaico. A gente tem a credência também, né, onde são realizadas as limpezas, onde são colocados os vasos sagrados que nós vamos utilizar, e nós temos a cátedra, que é onde o padre de lá, ele fica na pessoa de Cristo, e dali ele preside a missa, né? Pode passar, Miguel. Então, de agora em diante, eu vou falar um pouco mais de parte por parte da missa, né? A gente se inicia na procissão de entrada, onde a gente lembra de Jesus chegando em Jerusalém, sendo recebido como Salvador, né? E aí a gente tem o bispo sendo acompanhado junto com a sua caravana, né? Digamos assim, né? De
de ministros juntamente a ele. E aí a gente tem todos os ministros à frente dele, distribuídos hierarquicamente, entrando. É muito bom lembrar que antigamente a procissão de entrada ela tinha uma maneira mais solene, porque a monarquia ela era muito ligada ao clero, então os reis, príncipes e muitos de patente alta entravam juntamente com o padre, o bispo e os outros ministros, tá? Pode passar, Miguel. O primeiro ato que nós temos quando termina a procissão de entrada é o padre ele fazer uma grande inclinação aqui para o altar. E ele vai até a parte de trás e ele beija o altar. Esse beijo significa o amor dele pela vocação dele, tá? Significa que ele, naquele momento ele se coloca na pessoa de Cristo e ele tem que colocar de lado todos os pensamentos dele de homem, né? Que fazem ele falhar. Então, naquele momento ele está a serviço da comunidade e aí a autoridade episcopal é realizada sobre ele. Logo depois disso, ele faz a saudação, né? Nós começamos com a cruz de Cristo, que é o símbolo de que Jesus venceu o pecado, e ele inicia a missa dessa maneira. Todos os ministros que são ordenados, que receberam o sacramento da ordem, diáconos até o Papa, eles têm que realizar a osculação no altar, que é o beijo, apresentando isso de uma maneira pública a toda a igreja. Então, isso é um ato litúrgico, isso é um ato público, tá bom? Pode passar. A gente inicia a missa logo depois da saudação do padre, pedindo perdão. E aí nós temos o nosso ato penitencial, que muitas das vezes o padre pede para a gente realizar um exame de consciência, e normalmente ele pode ser realizado de 3 maneiras. A primeira é quando a missa ela é um pouco mais introspectiva, ou seja, nós precisamos olhar um pouco mais para dentro, né? Normalmente, se a gente for pegar nos dias de semana da quaresma, é realizado dessa maneira. Ele realiza a oração do confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, e nela nós batemos no peito, apresentando para a comunidade que realmente somos pecadores e precisamos nos converter. A segunda pode ser realizada através de uma música, onde a sentença, Senhor, tende piedade de todos nós, né? Cristo e Senhor, novamente, nós pedimos perdão. E aí a gente fala muito Kyrie eleison, a gente vê. Isso é uma referência à Grécia Antiga. Kyrie não é latim, é grego, entende? A nossa Bíblia ela é traduzida do grego. Então, o Kyrie, o pedido de misericórdia, vem de uma tradição grega que parte da nossa igreja também tem muita particularidade mediante a linguagem grega. E a última e mais solene, nós podemos ver talvez no dia de Santa Clara, nós vimos no dia de Nossa Senhora da Luz, a água do batismo que nós guardamos aqui, logo depois que um batismo acontece, ela é aspergida na comunidade, simbolizando o perdão dos pecados do batismo. E o ato penitencial, ele realmente tem esse poder de realizar perdão dos pecados, só que ele perdoa os pecados veniais, não os mortais. Futuramente, na palestra sobre penitência, vocês vão saber um pouco mais sobre isso, os tipos de pecados que nós temos. Para não me alongar muito, até porque não é o sentido, a diferença de pecado venial, quando você solta um palavrão na intenção de ofender alguém, entende? Se você tem uma pequena vontade de ofender, ou se você fala impulsivamente, podemos declarar isso como um pecado venial.
Mas se você deixa de vir a uma celebração no domingo, é um pecado mortal. Logo, para isso, o ato penitencial não perdoa a gente. Então, a gente precisa vir aqui pedir ao padre o sacramento da reconciliação. Pode passar, Miguel. Temos o Glória. A primeira vez que o Glória ele é falado é na missa do Galo, podemos dizer assim, né? Quando o Papa anuncia o nascimento de Jesus. Aqui esse ano nós tivemos o padre anunciando a partir do Glória, onde acendem-se as luzes, os ministros chegam trocando a cor do altar, né? Isso também acontece durante a Páscoa, para a gente poder lembrar o momento, né? E o Glória é um antigo hino, muito, muito antigo mesmo. É um hino cristológico que ele fala de Cristo a Deus, né? Ou seja, a comunidade inundada pelo Espírito Santo agradece a Jesus Cristo, agradece ao Pai através de Jesus Cristo. Pode passar, Miguel. Temos a oração do dia, onde colocamos nossas intenções, ou seja, por que nós celebramos uma missa? Muitas das vezes é pela morte de alguém, pela ação de graças de alguém. Então, sempre que celebramos uma missa e o padre fala, colocamos aqui nossas intenções, ele faz uma chamada coleta. Por isso que essa oração, ela tem o nome. A oração do dia, normalmente, ela é própria, né? Ela é própria se ela for de um santo, ela é própria se ela for de uma solenidade, ou ela pode ser comum do tempo, como nós temos nos dias da Quaresma. Nos dias da Quaresma temos uma oração do dia durante a semana toda, porque é uma oração para a primeira semana da Quaresma, onde estamos em um espírito. Na segunda semana nós temos uma outra oração do dia, mas se nós tivermos uma solenidade aqui, como o dia de São Francisco, que nós celebramos aqui, ela tem a oração do dia e outras orações que eu vou falar um pouco mais à frente. Pode passar, Miguel. Nós temos a primeira leitura, que ela é realizada sempre apresentando na maioria das vezes, uma das visões dos profetas, né? Como Isaías, Malaquias, talvez alguma passagem do Pentateuco, apresentando como Deus era no Antigo Testamento. Pode passar. Temos o Salmo, normalmente ele é realizado por alguém do Ministério de Música, que nós temos. O Salmo ele é colocado aqui para que a comunidade viva esse momento junto com os celebrantes, ou seja, um momento em que todos façam uma leitura ou uma canção junta, e aí ela pode ser, como nós vemos, feita por um cantor, revezada pela comunidade, ou ela pode ser totalmente sido feita para uma oração como a Lectio Divina é, uma oração mais orante, né? uma leitura mais orante, desculpa. Pode passar, Miguel. Temos a segunda leitura, em algumas missas, só para vocês saberem, ainda mais as durante a semana, nós não temos a segunda leitura, nós temos uma primeira leitura, mas que ela é revezada entre o Antigo e o Novo Testamento, tá? E aí a segunda leitura, quando nós temos uma primeira, que é obrigatoriamente do Antigo Testamento, domingo, solenidade, sempre tem segunda leitura. A segunda leitura sempre é mediante ao Novo Testamento, o que a missa quer apresentar com leituras do Antigo e do Novo Testamento? A unidade. Um Deus que era, que é e que sempre será. Ou seja, que o Deus que a gente tem no Novo Testamento, que enviou Jesus Cristo, é o mesmo Deus do primeiro, é o mesmo Deus de Moisés, de Jacó, de Abraão. Pode passar, Miguel. Temos o Evangelho. O Evangelho normalmente ele é realizado pelo diácono, porque é quando Jesus fala, e porque o diácono tem esse sentido de ler o Evangelho. Porque assim como Jesus Cristo veio a serviço, o diácono ele está a serviço. Então, a gente pode ter 300 bispos dentro de uma igreja e um diácono. É o diácono que vai ler o Evangelho. Entendeu? Ele pode ser lido por outro padre, além do padre que preside,
ele pode ser feito por um outro bispo, né? Mas ele dificilmente ele pode ser feito por um leigo, né? Pelo menos a Instrução Geral do Missal Romano diz que não pode ser feita por um leigo. Mas mediante as consequências que podem acontecer, por exemplo, eu fiz o crisma com a Michele. Eu não sei se ela se lembra disso, mas quando voltamos do nosso primeiro retiro, o padre Gleuson ele estava com um problema de coluna nas costas e ele não poderia ficar muito tempo aqui. Então, naquela época, o Arthur, que era seminarista hoje, ele fez a celebração toda, o padre entrou só para fazer a liturgia eucarística, porque ele não aguentava ficar mais de 10 minutos em pé. Então, o Arthur, ele celebrou, ele fez a parte dele, fez o evangelho, ele fez a pregação por uma necessidade. Mediante a necessidades como essa, a gente tem que entender que não é que algumas regras podem ser quebradas, mas a gente tem que entender que a comunidade tem que viver aquele momento, entende? Pode passar, Miguel. Dentro do evangelho nós temos 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles representa, cada um dos 3, sem contar com São João, eles representam um ano litúrgico, né? Nós estamos no B, no ano de São Marcos, e durante as solenidades, em algumas solenidades, nós temos o Evangelho de São João. Lembrando que são esses 4 que são os evangelistas. Então, sempre que lemos um evangelho, normalmente o de São João ele está nas solenidades, como Páscoa, Natal, mas mediante a todos os outros domingos, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, tá ok? Pode passar, Miguel. Temos a homilia, onde a orientação que é feita da igreja para os padres é que nesse momento ele tem que se colocar no lugar de Cristo, ele tem que esquecer todos os pensamentos, tendências ou preferências dele, e ele tem que pregar a palavra de Deus para a sua comunidade. Então é muito importante que nessas horas a gente vê que muitas das vezes o serviço ele tende a ser um pouco pesado para muitos padres, e padres tendem a ser tendenciosos ao pensamento dele. Mas no momento da homilia, o padre ele tem que dar uma pregação catequética, ele tem que dar uma pregação da visão oficial da igreja, e ele tem que se colocar a serviço da comunidade nesse momento. Pode passar, Miguel. Alguma pergunta até agora? Alguém? Tá bom. Então vamos lá. O credo que nós rezamos logo depois que ele termina a homilia é onde a gente reafirma a nossa fé. O credo ele é em cima de 12 artigos que a gente tem no catecismo, tá ok? E nesse credo, todos os apóstolos contribuíram. E aí a gente começa falando, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, onde nós temos todas as afirmações da nossa fé, onde até Jesus Cristo desceu à mansão dos mortos. E para poder apresentar para vocês aqui, que a gente já praticamente deu o credo todo durante o crisma de vocês, o primeiro artigo nós falamos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Salatiel veio aqui num dos primeiros dias falar sobre história da criação. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O Rafael falou sobre a história da salvação, a vinda de Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou como homem, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. O Eduardo da Barca de Nossa Senhora de Fátima veio falar para a gente que o católico ama Maria. E nós temos nos 5, 6, 7, 11 e 12, que nós falamos de ressurreição, descida à mansão dos mortos, naquela palestra de escatologia do Arthur. No 8, creio no Espírito Santo, nós tivemos o Rogério falando sobre história na Santíssima Trindade.
no nono, nós temos na Santa Igreja Católica e na Comunhão dos Santos. Nós tivemos a Valéria Maia falando sobre a história da igreja e nós tivemos também o diácono Anselmo falando mais sobre isso. E por último, a gente tem na remissão dos pecados, onde Deus deixou as chaves da igreja, a gente teve São Pedro e São Paulo, o diácono Roberto falou para a gente do poder das chaves e da remissão dos pecados. Todo concílio que a igreja realiza, ela realiza para poder fazer combate a uma heresia que possivelmente acontece. Como eu falei, né, uma heresia você falar que o católico apostólico romano adora imagem, né? E aí todo o concílio eles realizam um credo. O credo mais conhecido, né, mais, vamos colocar assim, solene, que a gente utiliza na Páscoa e no Natal, é aquele mais alongado, né, que a gente se ajoelha em alguns momentos, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano, que foram dos dois concílios, de Nicéia e de Constantinopla, né? Nele, a gente representa o quê? Que Jesus Cristo, ele é consubstancial ao Pai. Ou seja, era uma coisa que muitas pessoas não concordaram, e esse concílio ele veio para poder apresentar o quê? Que Jesus Cristo ele tinha a substância divina do Pai. Ou seja, por isso que nós falamos, cremos em Jesus Cristo consubstancial ao Pai. Ou seja, ele possui a mesma substância divina de Deus. Pode passar, Miguel. Temos a oração universal, ou seja, as nossas preces, né? Normalmente, dependendo da missa, é uma das primeiras coisas que o padre corta, né? Mas ela é importante porque é o momento em que a comunidade pede à igreja para que reze sobre ela. Então, como nós estamos vendo aí, realmente, normalmente, a igreja coloca um representante público, ou seja, numa missa dessa aí de Natal, se eu não me engano, eles colocam uma ministra do Vaticano, ou seja, ela que tem um cargo de autoridade, ela vai lá na frente representar o povo. E aí, normalmente, a gente realiza alguns pedidos quando o leitor vai fazer as preces. A gente reza primeiro pelas necessidades da igreja, pelas autoridades civis e salvação do mundo, por aqueles que sofrem dificuldades e pela comunidade local. Não sei se vocês repararam, mas nas nossas preces, ultimamente, pelo menos a parte da Covid, ela representa uma ou duas das nossas preces, né? Por quê? Porque é uma coisa que assola o mundo, é uma coisa que a comunidade pede para a igreja poder realizar uma oração totalmente devotada a ela. E aí, nesse exato momento, nós terminamos a liturgia da palavra. Pode passar, Miguel. Começamos a liturgia eucarística, onde nós começamos o canto das ofertas, onde nós começamos a entregar as oferendas, que são o quê? Pão, vinho, água, a serem convertidas no corpo e no sangue de Cristo. E aí nós temos o nosso canto das ofertas, que normalmente é feito, e a instrução geral do missal romano diz que o cristão que tiver a necessidade ou tiver vontade de colaborar com a igreja, que esse é o momento em que ele pode depositar algum dinheiro, alguma colaboração mediante a comunidade que ele está participando da celebração nesse momento. Pode passar, Miguel. E aí nós começamos a preparação do altar. Normalmente, na nossa igreja, como nós temos o diácono, as oferendas elas são colocadas em cima do altar e o diácono começa a preparar o altar para o padre. Ele prepara o altar para o padre e o padre ele vem e realiza a primeira oração. Pode passar, Miguel. Quando ele prepara o altar, o que ele faz? Ele coloca o vinho dentro do cálice, ele coloca a hóstia,
grande, né, a ser consagrada. Depois que ele coloca o vinho, ele coloca uma gota de água. Essa gota, ela representa a humanidade de Cristo sendo diluída na sua divindade. Ou seja, o Cristo que é um homem e que sua divindade impera na sua vida. E aí a gente tem o altar totalmente preparado, onde a gente vai começar a Santa Celebração. É importante falar um pouco do incenso para vocês, porque normalmente nas solenidades nós temos o incenso. O incenso ele vem para ativar mais um sentido nosso, e que tudo que a fumaça do incenso toque chegue ao Pai. Ou seja, que nós realizemos um sacrifício perfeito, né? Como é uma prática muito antiga, nós vemos nas novenas aqui, que nós realizamos a queima do incenso ali em cima do altar, né? Através de nossa prece irínica. Pode passar, Miguel. E aí é onde ele começa. Ele convida a comunidade, rezando, orar, irmãos e irmãs, pedindo para que no momento a comunidade, juntamente com o padre, celebre. E aí nós temos o convite à oração, e nós temos a oração própria sobre as oferendas, ou seja, é uma oração que o padre realiza, é uma oração própria do dia, ou do santo, ou determinada do momento. Pode passar, amigo. Temos o prefácio, onde começamos a fazer a invocação da liturgia, da oração eucarística, para que desçam, né, sobre o Espírito Santo, e nós começamos com o prefácio. O prefácio, normalmente, ele é próprio do dia ou próprio do tempo, né? O padre utiliza antes de começar a oração eucarística. Pode passar, Miguel. E aí, nós temos a oração eucarística, né? A Instrução Geral do Missal Romano fala o seguinte: que nós temos 10 orações eucarísticas diferentes, né? E que entre elas o sacerdote convida o povo a elevar os corações para o Senhor na oração e na ação de graças, e associando a si na oração que ele, em nome de toda a comunidade. Conclui-se com a oração do canto rezada. Ou seja, logo após a gente realizar o santo, onde terminamos com Hosana nas alturas, a gente faz uma invocação pedindo para que Deus venha. E aí, a partir dali, como dito na oração eucarística 3, né, que é uma das orações que ela foi escrita por densa e cultura bíblica, né, ou seja, estudo bíblico muito profundo, foi escrito, e aí o padre pede naquele momento que mandai o vosso Espírito Santo. Naquele momento, todos os que possíveis se ajoelhem, é o que diz o Missal Romano. Por quê? Porque aquele momento é um momento de graça. É a partir daquele momento que Jesus Cristo se faz presente. E aí, a partir dali, o padre ele tem que utilizar as palavras igualmente como ele disse, como Jesus Cristo disse na última ceia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquele momento, é o momento que o Espírito Santo desce e ele transubstancia a hóstia em realmente corpo de Cristo. E no momento que ele apresenta o cálice: tomai todos e comei, este é o cálice da nova e eterna aliança. E aí você fala assim: nova aliança, eterna aliança. O que esses dizeres apresentam para a gente? Lá no passado, a comunidade, né, lá da igreja primitiva, antes de Jesus Cristo, eles tinham uma aliança com Deus. Essa aliança ela se realizava por meio de sacrifícios. Então eles pegavam o cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem manchas, sabe, totalmente perfeito.
eles tinham a Arca da Aliança, que era onde eles guardavam o cajado de Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos, eles guardavam dentro dessa aliança, dessa arca. Por isso que a arca é chamada de Arca da Aliança. Se vocês procurarem na internet, é uma arca que tem um símbolo de 2 anjos, 2 querubins, um assim e o outro de frente para ele, com um espaço simbolizando aquilo ali que é o quê? É Deus. Que nenhum espaço onde Deus está presente, nada pode ser preenchido. Então aquele espaço ali representa Deus. Deus está ali naquele momento. E o sacerdote, não sei se a palavra é essa, mas mais graduado do momento, ou hierarquicamente, ele pegava esse cordeiro, levava até essa Arca da Aliança e ele deixava jorrar o sangue do cordeiro naquele momento. Então, é por isso que a gente chama Jesus Cristo de Cordeiro, ou seja, a aliança ela continua, ela permanece, mas ela se atualiza a todo momento. Pode passar, Miguel. Então, durante toda a oração eucarística, nós temos ação de graças, onde nós expressamos de modo particular durante o prefácio, né? Temos a aclamação, onde toda a Assembleia, em união com os coros celestes, cantam o santo. Nós temos a epíclese, que ela consta de invocações especiais, pela quais a Igreja implora o poder do Espírito Santo para que os dons oferecidos pelos homens consagrados, isto é, convertam-se, como eu falei, no momento em que o Padre fala, mandai o vosso Espírito Santo. Temos a narração, instituição e consagração, mediante as palavras e gestos de Cristo, como eu disse, as palavras que o sacerdote faz, que são igualmente as de Cristo naquele momento, elas são traduzidas, mas elas são traduzidas de uma maneira a fazer a comunidade receber exatamente como foi dito, ou seja, ela recebe, essas palavras elas recebem uma tradução muito original e crua, se puder dizermos assim. Era muito o que realmente era o momento, né? A gente tem, depois dessa narração, a anamnese, que é observância do mandado recebido de Cristo, através dos apóstolos. A igreja celebra a memória de Cristo, ou seja, se estamos ali, estamos participando, estamos celebrando, realmente é a memória, Jesus está presente como ele pediu. Temos a oblação, que é o memorial, a igreja, de modo especial, aquela que nesse momento e nesse lugar está reunida, oferece a Deus Pai no Espírito Santo a hóstia imaculada, ou seja, Jesus Cristo vem para o serviço a Deus, é através dele que a igreja realiza os trabalhos de Deus e a igreja oferece o que é mais importante dela, que é o quê? O próprio Jesus Cristo, né? Temos as intercessões, né, dos santos, como nós rezamos, que todas as vezes que celebramos uma missa, os discípulos dizem, né, que é como se os anjos estivessem descendo nesse momento. E temos a doxologia no final, que é quando o padre fala por Cristo, com Cristo e em Cristo, que é a glorificação. Esse ato, ele é chamado de o Cristo total. Por que o Cristo total? Nós, como comunidade, nos unimos a Cristo, de maneira que ele é a cabeça e ele guia a igreja dele. Então, nesse momento em que o padre faz a realização, é o momento completo de que Cristo representa tudo, que tudo é por ele, para ele e com ele. Pode passar, Miguel. A partir daí nós temos o rito da comunhão. O rito da comunhão ele é necessário sempre que vamos receber a comunhão, tá? Então, normalmente o rito da comunhão nós temos o Pai Nosso, né? E a oração que ele faz, onde a comunidade conclui com o Cordeiro de Deus. Isso é muito importante porque, e isso é bíblico, foi a maneira que Jesus Cristo rezou, né, para o recebimento e a alimentação ali na hora. Então, já que nós vamos nos alimentar naquele momento,
a igreja vê que nós temos que realizar a oração mais perfeita que Jesus Cristo nos ensinou. Estamos nos preparando para o alimento. E por isso, o nome desse momento na celebração é dado de rito da comunhão. Pode passar, Miguel. Como eu disse, conclui-se com o cordeiro. Logo depois nós temos o padre apresentando o Cristo para a comunidade, onde ele quebra a hóstia no meio, ele pega um pequeno pedaço, coloca dentro do cálice, e ali ele representa o Cristo completo. Ele apresenta à comunidade o Cristo completo. Essa quebra da hóstia significa a partilha de pão para todos, e no momento que ele coloca um pequeno pedaço da hóstia dentro do cálice, ele apresenta a união do corpo e sangue de Cristo integrando a comunidade. E logo após isso, os ministros da Sagrada Comunhão, o próprio padre, diáconos, eles realizam a entrega da comunhão, né? E aí muitos perguntam, eu posso receber a comunhão sentado? Eu posso receber a comunhão em pé? Eu posso receber a comunhão de joelhos? Olha, o Código de Direito Canônico, ele fala que para as igrejas latinas, você pode receber ele da maneira que você bem entender. Ou seja, se você quiser ficar de joelhos, nenhum ministro ou nenhum sacerdote pode virar para você e falar, levante para receber. Ele tem que entregar a você. E o ato da comunhão é uma coisa tão importante e tão forte, que eu não lembro agora qual foi o bispo, eu acho que foi Dom Ednei, que em uma missa ele falou assim, se eu pudesse eu colocava uma vela do lado de todos vocês que acabaram de comungar, porque vocês recebem uma graça tão grande nesse momento, que vocês não fazem ideia do que é isso. E aqui fica um momento muito importante, um apelo. Às vezes a gente está na missa, a gente comunga, e a gente já volta a falar com pessoas. A gente às vezes está nessa fila aqui para ser comungado, claro que agora não com a pandemia, mas a gente está conversando, a gente está dando tchauzinho, a gente está fazendo qualquer coisa, menos preparando o nosso coração. Esse é o momento ápice da celebração, é o momento do cristão. O cristão se torna completo quando ele comunga. Ele entra em uma comunhão tão grande com Deus que ele não faz ideia o que isso significa. E muitas das vezes a gente não dá esse valor. Muitas das vezes a gente vê pessoas aqui na fila para receber a comunhão, criticando, pensando, falando mal dos outros, como eu disse, fazendo qualquer coisa, mas não preparando o nosso coração. Então, sempre que vocês forem receber Jesus Cristo, pensem no que vocês estão fazendo, porque do momento que vocês não estiverem buscando a graça para poder receber Jesus Cristo Eucarístico, vocês estão fazendo a mesma atitude que Judas teve, que é dar um beijo no rosto de Jesus e entregando ele ao pecado, ao mundo, a Satanás ou qualquer outra palavra que a gente pode utilizar aqui agora. Então, esse é o momento mais importante da nossa celebração. Quando você comunga, quando você recebe, é tudo por isso. A celebração toda que eu fiquei aqui 1 hora falando para vocês é por causa desse momento. Se você não consegue ver o momento da comunhão como um momento importante, então a igreja não significa nada para você. A morte de Jesus Cristo não significou nada para você. Ele se entrega de uma maneira, numa totalidade tão grande, que eu acredito que a gente ainda não conseguiu compreender. E a gente sai daqui tão bem alimentado, mas tão bem alimentado, que a gente não faz noção das coisas. Então comecem a pensar, se alguma coisa às vezes na sua vida deu certo, é porque você se alimentou bem, é porque você colocou Jesus dentro da sua vida. Então, todo esse momento aqui, ele é importante. Catequizem-se dia após dia, leiam, procurem saber o que a Eucaristia significa na vida de vocês, que isso realmente é muito importante, tá bom? Pode seguir, Miguel. Após a comunhão, nós temos a purificação dos vasos, né?
a instrução do missal romano diz que ele tem que ser feita por um ministro com uma hierarquia um pouco mais alta. Normalmente ela é feita por um diácono, né? Já que a nossa comunidade tem 2, então é feita. Por conta da pandemia, o Padre Felipe ele tem realizado numa credência que tem dentro da comunidade. Então, muitas das vezes ele termina de distribuir a comunhão, ele vem aqui, ele entrega a âmbula na mão de um ministro, e o ministro leva lá para dentro para poder realizar a purificação dos vasos. Terminada a purificação, centralizado todo o corpo de Cristo, ele é levado pelo ministro aqui e é levado para dentro do sacrário. Tá? Então, normalmente, sempre que vocês verem o ministro passando aqui, ele faz isso. E ele não faz reverência a nada, nem a ninguém, porque ele está de posse de nosso Senhor Jesus Cristo eucarístico. Quando o padre, o celebrante, está com Jesus Cristo eucarístico, ele não faz reverência a nada, porque nada na nossa vida, nem na nossa religião, é mais forte do que Jesus. Pode passar, Miguel. Temos a oração, onde nós concluímos a nossa liturgia eucarística. Normalmente a oração após a comunhão é uma oração onde ela é própria do dia, do tempo, do momento litúrgico que nós vivemos. E essa oração após a comunhão, ela representa muito do que estamos celebrando e pela comunhão que estamos celebrando. Ou seja, se nós formos ver no dia de finados, ela normalmente é feita de uma maneira que nós compreendemos mais depois de estarem alimentados, como como a gente celebra a vida e que a morte realmente faz parte e que nós, se tivermos fé, ressuscitaremos no Cristo, né? Teremos nossa ressurreição, desculpa. E aí essa oração ela é muito importante, porque enquanto essa oração não acontece, o momento de comunhão ainda está em aberto. Então, depois que terminamos a oração após a comunhão, aí a nossa liturgia eucarística, como eu disse, né, nas purificações, na colocação de Jesus no sacrário, na limpeza de todos os vasos, é que nós podemos realizar nossa oração após a comunhão. Pode passar, Miguel. E aí nós temos esse momento para avisos, apresentações, agradecimentos. A Igreja Latina viu que o ofertório do dízimo seria muito bom nesse momento, né? Que também se tornasse de uma maneira um ato público, né? Mas o momento em que nós apresentamos alguém para a comunidade, um jovem, algo do tipo, nós realizamos a apresentação, pode acontecer em outros momentos da missa, como depois da homilia, como depois da profissão de fé, mas normalmente a apresentação de jovens recém-nascidos acontece nesse momento. Aconteceu ontem mesmo, um pequeno jovem de 15 dias aqui, onde o padre faz uma pequena oração, a comunidade aplaude, a comunidade é cúmplice, né, desse jovem que é oferecido, como nós celebramos no dia 2, no dia da festa da apresentação do Senhor, que tem uma solenidade tão importante na nossa comunidade. Pode passar, Miguel. Nós temos, só para poder finalizar, né, para finalizar tudo, a gente tem a bênção final, né, que já é um costume muito antigo, até quando os templários eles iam para a guerra, eles recebiam a bênção logo após comungar na Santa Celebração. E é o mais importante, né? Eu tenho que ficar até o final da missa? Tem porque a missa se finaliza nesse momento. Na verdade, ela finaliza em termos, né? Porque nós nos alimentamos, recebemos a bênção e aí somos chamados a ser exemplos de evangelização para os nossos irmãos. Ela pode ser realizada de duas maneiras. Ela pode ser realizada pelo presidente da celebração, né? Normalmente um padre, ou um bispo, o próprio Papa, né? Pode ser numa celebração da palavra ministrada pelo diácono. O diácono tem o direito e o poder de realizar uma bênção dessa.
mas nunca por um leigo. A bênção final nunca é por um leigo. Então, sempre que nós rezamos, nós sempre terminamos: estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Fazemos o sinal da cruz em cima de nós, para aquele momento ali, aquela oração infunda em nós o poder de Jesus sobre a morte, né? E o leigo, ele não tem ainda, a igreja não deu, né? A igreja deu até o primeiro grau da ordem, que é a dos diáconos, a bênção. E a bênção, ela também pode ser de maneira solene, ou seja, como nós vemos na novena de Santa Clara, nós vemos nos dias de Corpus Christi, ou normalmente no terceiro domingo do mês, em todas as missas, o padre faz a bênção com o ostensório. E durante a quaresma, o padre normalmente, na quaresma do Advento, ele faz a bênção com Jesus Cristo dentro da âmbula, porque, como nós dissemos, quaresma é um tempo de recolhimento e introspecção, ou seja, olharmos para dentro, realizarmos jejum, realizarmos oração, sermos observados, realizamos nossas penitências nesse momento, entende? Pode passar, Miguel. Bom, a bibliografia que eu tenho aqui são só alguns livros que eu utilizei para fazer essa pesquisa, e a gente começa desde a introdução do geral missal romano, catecismo, as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia, o rito de iniciação cristã, que é o rica que a gente utiliza para poder ter alguns pontos, né, de parâmetro para o crisma, né? A gente tem também o Banquete do Cordeiro, do professor Felipe Aquino, que eu usei para poder ler. Temos o Missa Est, como eu falei, do Daniel Hobbes, né, o padre Daniel Hobbes. Temos uma leitura patrística, né, de Justino de Roma, que é onde ele fala sobre os primeiros anos, quando onde o imperador, ele buscou, os imperadores, eles buscaram mais entender a religião cristã. A gente tem o De Corona Militis, que é do Tertuliano, né? Ele foi um padre muito importante nos primeiros séculos da igreja primitiva. E por último, a Congregação para o Culto Divino do Missal Romano, que tem na Paulus. Gente, eu espero muito ter ajudado. Eu sei que assim é uma coisa muito longa, eu demorei muito a falar aqui, mas realmente eu tinha que esmiuçar de uma maneira que vocês saibam detalhadamente o que significa cada ato, cada momento que nossa comunidade vive. Eu acredito que depois de hoje vocês vão olhar para a missa um pouco mais com carinho, né? E isso seria, e é muito importante para a gente como catequista estar passando esses valores para vocês, né? Me sinto muito privilegiado de estar aqui, podendo falar diretamente para vocês sobre isso. E é isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode levantar a mão, quem tiver. Não? Tá bom, então. Muito obrigado, tá? Fiquem com Deus.